aula com o professor Mauro. Eu estarei mediando, meu nome é professora Tayana, e nós teremos hoje uma aula sobre lusofonia com o professor Mauro. Boa tarde, professor Mauro. Boa tarde, professora Tayana. Boa tarde, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui mais uma vez com mais uma aula de língua portuguesa para vocês, queridíssimos alunos da primeira série do ensino médio, com o tema lusofonia. Professora Tayana, quais serão as habilidades que iremos mobilizar hoje? Hoje nós vamos estudar algumas coisas que vocês talvez já saibam ou precisam aprender mais. O objetivo da aula de hoje é refletir sobre a importância do estudo da língua portuguesa em países lusofônicos. Habilidade: valorizar a identidade histórico-social possibilitada pelo estudo das origens da língua portuguesa, sua evolução e uso em diferentes contextos. Isso mesmo, né? Na realidade, esta aula de hoje, ela ainda faz parte das habilidades do primeiro bimestre, né? Ela ficou um pouquinho perdida lá atrás, estamos recuperando hoje, não faz parte do seu caderno do aluno do segundo. Começamos a trabalhar o caderno do aluno na aula passada, né? Estamos com esta aula hoje, mas seguimos adiante, né? Um conteúdo muito importante mesmo. Lembrando, pegue seu caderno, faça uma anotação. Hoje é o dia 18 de junho, professora? 18 de junho, coloca lá no topo do caderno, coloca a data, coloca o tema da aula, lusofonia. Esse é o tema da aula de hoje. Falaremos bastante sobre os países que falam língua portuguesa e sobre um pouquinho da história da língua portuguesa, como se formou, né? Então, na tela, o que faremos hoje? Conhecer os países que falam a língua portuguesa como idioma oficial. Pensar sobre a origem da língua portuguesa através do soneto Língua Portuguesa, de Olavo Bilac. Refletir sobre semelhanças e diferenças da língua portuguesa ao redor do mundo. Então, começaremos desta forma, com uma pergunta para vocês, para a gente discutir em torno de 2 minutinhos, tá bom? Vamos lá. Que países têm a língua portuguesa como idioma oficial? Responda para nós no chat e compartilhe conosco sua resposta. Quais países têm a língua portuguesa como idioma oficial? Então, até lá. É isso aí, professor Mauro. Os alunos estão participando bastante aqui. Nós temos a Vivian, que falou que Portugal. Portugal, sim. Sério? De lá, né? Por favor, né? Portugal. Além de Portugal, professora. Tem a Heloísa, falou Brasil e Portugal. A Cauã esse nome? Tá certo. Cauã, deve ser Cauã. Cauã falou Angola. Nossa, até agora então temos Brasil, Portugal e Angola. Sim, aí tem o Fabrício,
que além de Brasil, Portugal e Angola, ele falou Moçambique, Timor-Leste. Moçambique e Timor-Leste. Bacana. Na realidade, esses países, se olharem na tela, nós temos a relação deles, né? Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, que não apareceu no nosso chat, né? Mas Guiné-Bissau também, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. São os países que têm como principal idioma, né, a língua portuguesa. É claro que a língua portuguesa é falada em outros lugares, mas não como idioma oficial. Esses países fazem parte do que nós chamamos hoje de comunidade lusófona, né? Então, nós temos para vocês mais uma perguntinha para vocês poderem participar conosco no chat, para nós podermos continuar desenvolvendo a nossa aula. A pergunta é: você já ouviu o termo lusofonia? Você sabe qual é o seu significado? Qual é o significado do termo lusofonia? Já ouviu esse termo? Então, mais 2 minutinhos e nós voltamos, tá bom? Até lá! Vamos lá, a participação dos nossos alunos. A maioria dos alunos não sabem o que é lusofonia. Não sabe? Não sabem. Ótimo, a gente ensina aqui, sem problemas. Mas alguns sabem com certeza, né? A Melissa, por exemplo, ela disse que sim, que sabe, então, né? A Melissa diz que sabe, mas aí tem a Ana Graciele, que diz que a lusofonia é a comunidade. E o Cristiano diz que são os países que falam português. Faz sentido. Aí a Lauren está falando, sim, são os países falantes de língua portuguesa, e acertaram. Gente, olha, funciona da seguinte forma, a língua portuguesa, ela alcançou diversos lugares do mundo através de Portugal, claro, que é o país, né, onde se originou a língua portuguesa. A língua portuguesa, ela é falada nesses países. Eu acho legal para poder explicar um pouquinho, a gente olhar no slide, né, rapidinho. Olha só, nós temos alguns países aqui. Angola, em Angola existem 24 milhões, né, segundo dados de 2014. Um pouquinho mais hoje, com certeza, né? Quase 25 milhões de pessoas falantes de língua portuguesa. No Brasil, mais de 200 milhões. Cabo Verde, né, 538 mil. Guiné-Bissau, quase 2 milhões. Macau, quase 600 mil. Moçambique, né, quase 25 milhões. Portugal, olha, o Portugal, onde originou-se a língua portuguesa, né? Quase 11 milhões de falantes de língua portuguesa. São Tomé e Príncipe, 400 mil, e Timor-Leste, 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão. Então, o que acontece? Essa população, essas pessoas formam uma comunidade lusófona, né? Pessoas que falam língua portuguesa. É importante a gente estudar isso porque, na realidade, quando a gente fala em outro idioma, né, como a língua inglesa, por exemplo, que ela tem um alcance internacional, as pessoas estudam inglês ao redor do mundo, países poderosos falam essa língua, né? Então nós temos o poder econômico.
quando a gente fala de português, a nossa língua, né, o português brasileiro, o português de Portugal, o português de Moçambique, o português da Guiné-Bissau, a gente tem a nosso favor a cultura dos falantes de língua portuguesa. Então, a ideia aqui é fortalecermos a língua portuguesa enquanto povo, porque nós somos uma comunidade de falantes lusófonos. E de onde vem o termo lusofonia? Luso vem de português. Então, lusofonia são os falantes de língua portuguesa, somos nós. A questão que poderia surgir então, desses países, qual seria o português mais correto, o português errado? Não existe isso. O português, desde que haja comunicação, ele está correto. O que nós temos que fazer aqui, na aula de língua portuguesa, é nos comunicarmos com os falantes de língua portuguesa ao redor do mundo. Os falantes de português de Portugal, os falantes de português da Guiné-Bissau, de Angola, de Moçambique e os do Brasil. Reconhecendo que no Brasil também não existe apenas um único português. Ele é falado de uma forma aqui em São Paulo, de outra forma no Norte, de outra forma no Nordeste, no Sul, mas todos a nossa língua portuguesa. E curioso, né, professora Tayana? 200 milhões de pessoas falam a língua portuguesa no Brasil. Em Portugal, nós temos o dado 10 milhões de pessoas, quase 20 vezes o número de Portugal, né? Curioso isso. Exatamente, como se espalha, né? E por que houve isso? Como que se deu espalhar desse jeito a língua portuguesa, hein, professor? A história da língua portuguesa, Tayana, é muito mais longa do que apenas Portugal. O português não surgiu do nada em Portugal. Para isso, nós trouxemos para a aula de hoje um poema maravilhoso do poeta Olavo Bilac, onde ele homenageia a língua portuguesa. E eu peço a licença para que nós leiamos este poema agora. Pode ser? Vamos lá? Língua portuguesa de Olavo Bilac. Última flor do lácio, inculta e bela, és há um tempo esplendor e sepultura. Ouro nativo, que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela, e o arroio da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. A língua portuguesa, ela é maravilhosa, ela nos permite ler coisas desse tipo, né? Textos maravilhosos como os de Olavo Bilac, textos como o de Camões citado, mas é importante que nós reconheçamos que a língua portuguesa não é só um patrimônio brasileiro, é um patrimônio cultural da humanidade, é falado por diversos outros países, e a aula de hoje é para trazer esse desejo. Se a língua portuguesa é falada por diversos outros países, como é que seria a língua portuguesa falada em Angola? Como é que seria a língua portuguesa falada em Moçambique? A língua portuguesa falada em Portugal nós conhecemos um pouquinho, né? Porque nós temos um pouquinho desse contato, né? Mas mesmo assim ainda tem quem não conhece. E, acima de tudo, como é que é a literatura feita nesses países, né? A cultura, a arte, né? E se a gente for mais longe, falando de cultura, como é que as pessoas se relacionam, a religião desses países, né? O alimento, a comida, né? Como é que as pessoas se relacionam, como é que é a cultura? Então, tudo isso faz parte da comunidade lusófona, né? A forma de relacionar-se com a língua e com a cultura em língua portuguesa. Professor Mauro, falando sim. Um pouquinho sobre literatura, claro. Eu gosto muito de Camões, a gente tem aquele livro, eu não sei se você tem o integral, eu tenho, tem mais de 500 páginas, Lusíadas, maravilhoso. Eu tenho ele integral. E é um livro todo escrito em versos, em rimas, tem mitologia, tem de tudo um pouco. E ali ele conta, né, a história dos portugueses indo até a Índia, né, muito a formação da história de Portugal, né, através dos versos de Camões, né, dos Lusíadas. Maravilhoso o livro. Quem não conhece aquele amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, Camões. Não se sente. Camões, gente. Então não tem como. Antigamente Camões caía muito nos vestibulares, principalmente na FUVEST.
E hoje eles estão trocando, está entrando muito a literatura africana, fala de países, né, que falam língua portuguesa, Exato. está entrando no lugar. Tanto que a Unicamp, no ano passado, ano retrasado, pediram para ler um livro de um escritor moçambicano. Eu não vou falar qual livro, porque vai aparecer ao longo desta aula, né, pode ter algumas questões. Sem spoiler, né? Não é expectativa. E também de escritores de Angola, né? Bem importante essa leitura, livros maravilhosos, espetaculares, falam de guerra civil, falam de reinvenções da cultura. Muito legal. Se a gente for na tela, a gente tem um trecho do poema que se inicia o do Olavo Bilac, né? Última flor do Lácio, inculta e bela. Por que Olavo Bilac, né? Aí o lírico chama a língua portuguesa de última flor do Lácio, inculta e bela. Aí ao lado tem a explicação, né? Refere-se ao fato de a língua portuguesa ter sido a última língua neolatina formada a partir do latim vulgar, falado pelos soldados da região italiana do Lácio, né? Aí tem um mapinha aí, está um pouquinho pequenininho para ver, com certeza no aplicativo, né? Mas eu explico aqui. Funciona assim. O latim era a língua falada pelos povos romanos. Sendo falado pelos povos romanos, Roma, na aula de história, você aprendeu, né? Que foi um império que abarcou quase toda a Europa. Aliás, além da Europa, né, na antiguidade. O que acontece? Se eu falar algum absurdo, o professor de história me perdoe, mas com relação à língua portuguesa, eu sei bastante. O que acontece? Indo para o oeste, os romanos foram conquistando cada vez mais territórios, a partir da Península Itálica. Então, indo para o oeste, então você encontra países que hoje são territórios, né, que hoje são países, que hoje são a França, a Espanha e bem mais a oeste, Portugal. Então, Portugal bem a oeste seria a última flor do Lácio. O que é o Lácio? O Lácio é a região da Itália. Então, o que seria a flor do Lácio? O idioma português, que seria esta flor. A última flor, porque se você for mais a oeste, bem a oeste, termina o território português e começa o Oceano Atlântico, né? Ou seja, a língua portuguesa se iniciou em Portugal, sendo essa última flor do Lácio, o último lugar onde o idioma neolatino, o latim, né, o latim vulgar, deu origem a um idioma. Certo? Deu origem a outros idiomas também, o francês, o armênio, o italiano, mas a última flor do Lácio, que seria o último idioma mais a oeste, né, seria a língua portuguesa, o nosso idioma. Um pouquinho de história da língua portuguesa, né? Um resuminho do que eu falei, se ficou confuso? O latim vulgar era o idioma falado pelos soldados romanos, que avançavam em suas conquistas, povoando e misturando-se com os povos das regiões conquistadas. Do latim vulgar, surgiram as línguas românicas, assim chamadas por serem de origem romana. A língua portuguesa é uma dessas línguas, assim como o espanhol, o francês e o armênio. Certo? Então, esta é um pouquinho da história da língua portuguesa. Seguindo na interpretação do poema, o eu lírico diz: és a um tempo esplendor e sepultura. Então, esplendor, porque uma nova língua estava ascendendo, surgindo, né, dando continuidade ao latim, a língua portuguesa. Sepultura, porque a partir do momento em que a língua portuguesa ia sendo usada e se expandindo, o latim ia, por sua vez, caindo em desuso, morrendo. A ideia aqui é esta: a língua portuguesa foi crescendo, subindo, ascendendo, e o latim foi em desuso. Outra língua surgia. Vocês aprenderam ao longo da escola, né, até aqui no ensino fundamental, né, chegando aqui no ensino médio, que as línguas se modificam. Um exemplo que todo professor de português usa, porque é correto, é o uso da palavra você, que é vossa mercê, vós me cê, vós sucê, vossa mercê, e hoje é o cê. Né? A língua portuguesa se modifica. Se você pegar um livro mais antigo, você vai perceber que alguns acentos existiam, não existem mais, termos que eram utilizados não são mais utilizados. Desta forma, o latim, trazido pelos soldados romanos até Portugal, transformou-se em língua portuguesa e se modificou até chegar no português que nós temos hoje, e um português que se assemelha, falado no Brasil, em Portugal, em Angola, Moçambique. Certo? Na sequência, uma perguntinha para vocês participarem conosco. Na tela. És a um tempo esplendor e sepultura. Ao dizer que a língua portuguesa é ao mesmo tempo esplendor e sepultura,
O eu lírico faz uso de qual figura de linguagem? Então, para vocês, 2 minutinhos pensarem no assunto. Então, que figura de linguagem está neste verso? És a um tempo, esplendor e sepultura. Compartilhe conosco no chat, estamos adorando a participação de vocês. Até daqui a pouquinho, 2 minutos. É isso aí, gente. Continue participando conosco. Nós temos aqui aí esplendor e sepultura, professor Mauro. Esplendor e sepultura. É metáfora? Olha. A Jaqueline está falando que é e o Jonathan também. Então, Jaqueline e Jonathan, excelente participação de vocês, gostei. É e não é. Como assim? Como assim, professor? É Coisa louca, é e não é? É assim, na realidade, quando a gente começa a estudar, né, a interpretação de texto, figuras de linguagem, a gente percebe que raramente os termos vêm sozinhos. A partir de uma figura de linguagem, eu posso construir outra. Sim, é metáfora. Se eu digo que a língua portuguesa é uma sepultura, que a língua portuguesa é um esplendor, eu estou sim criando uma metáfora, né? Eu estou fazendo uma comparação. Mas não seria. Porém, não tem, porém, é o esplendor. O como é a comparação. Sim, o como é a comparação. Olha, mas se eu tiver as duas, uma ao lado da outra, é metáfora, professor? Ainda assim, ainda é. Agora, a questão é esta. Quando eu coloco uma do lado da outra, agora... aí, quando eu falo que ela é esplendor e sepultura, bom, a partir da metáfora, eu criei não uma antítese. E tem 2 alunos aqui que responderam antítese, foi o João Pedro e o Tiago. Então, eu vou explicar Pensei de novo. Que eles tivessem acertado. Eu vou explicar de novo para não ficar confuso. É assim. Quando eu falo que a língua é um esplendor e é a sepultura, quando eu falo que ela é sepultura, eu estou criando uma relação de comparação. Não estou usando como, tal, então é metáfora. Só que a partir dessa metáfora, eu criei uma outra figura de linguagem. Como é que algo pode ser ao mesmo tempo esplendor, que é o momento mais maravilhoso, e ao mesmo tempo o momento da morte, o pior momento? Então, isto não é antítese, que são ideias opostas. Quando eu falo que algo está chorando e rindo ao mesmo tempo, que algo está em cima e está embaixo ao mesmo tempo, o nome disto é paradoxo. Uma ao lado da outra, né? Exatamente. Tem que ficar bem claro. Se você fala que está sorrindo e chorando, está triste e está alegre, está bem e está mal, ao mesmo tempo, ao lado da outra, se completando desta forma, você é esplendor e sepultura. Então, nesse momento, você tem um paradoxo. A metáfora nos leva ao paradoxo. E a antítese, será que seria assim, um dia estou muito triste, no outro acordo alegre? Exato. Por exemplo, tem um verso muito famoso do Gregório de Matos, que ele diz assim: nasce o sol e não dura mais que um dia. Nasce o sol e não dura mais que um dia. O sol nasce e morre. Ou seja, na mesma ideia você tem o nascer do sol e o pôr do sol. Não há um conflito de ideias aí, né? Então, ou seja, o nascer e o pôr do sol, né? Diferente daqui, ao mesmo tempo, esplendor e sepultura.
Tá? Então, vamos dar sequência na aula, explicadinho. O último verso que vamos interpretar agora, para dar sequência à aula, ele fala, e em que Camões chorou no exílio amargo, né? Lá no finalzinho do poema, e em que Camões chorou no exílio amargo. Refere-se a Camões, que consolidou a língua portuguesa no seu célebre poema, citado pela professora Tayana, né? Os Lusíadas. Epopeia conta os feitos grandiosos dos portugueses durante as grandes navegações, produzido, né, o livro quando esteve exilado aos 17 anos nas colônias portuguesas da África e da Ásia. Desse exílio nasceu os Lusíadas. É interessante falar das colônias portuguesas da África e da Ásia, que são esses países hoje que formam, junto com o Brasil, a comunidade lusófona, né, dos países que falam língua portuguesa junto conosco. É importantíssimo reconhecermos a importância desses países e conhecermos a literatura e a cultura desse povo, e não deixarmos de nos comunicarmos com eles, né? De fazermos relações, ler a literatura deles. Um resuminho do que eu falei agora, na tela. Durante o período das grandes navegações, Portugal era uma das nações mais poderosas do mundo. Isso colaborou com a difusão da língua portuguesa. Por isso, há outros países falando português, não apenas Brasil e Portugal. É extremamente importante valorizar a cultura das expressões artísticas e a literatura de todos os povos falantes da língua portuguesa. Professora Tayana, me responda, qual é o escritor de língua portuguesa, sem ser brasileiro, que você mais gosta? Eu gosto do Essa, de Queiroz. Realismo, amo. A Relíquia vai cair, né, no vestibular a esse Relíquia. ano. Dessa de Queiroz, eu acho muito legal um livro chamado O Crime do Padre Amaro. Gente, imperdível esse livro, imperdível. Muito bom. Gente, na realidade, eu tenho uma outra pergunta, outra participação para vocês na tela. Qual dos escritores abaixo não é lusófono? Isto é, qual desses escritores abaixo não escreve em língua portuguesa? Então, como a resposta é de A, B, C, D, E, apenas um minutinho para vocês participarem conosco. Um minutinho só? Então vamos lá. Qual deles não escreve em língua portuguesa? E vamos lá, Machado de Assis, né, gente? É um escritor brasileiro, carioca da gema, né? Escritor fluminense. José Saramago. Escritor português, que ganhou um prêmio Nobel de Literatura em 1998, graças à sua vasta produção e principalmente a um livro chamado Ensaio sobre a Cegueira. Querido aluno da primeira série, leia esse livro, Ensaio sobre a Cegueira. Anota aí. Ensaio sobre a Cegueira. Livro espetacular. Olha, eu tenho aqui a Vitória, que ela disse que é a letra C, Mia Couto. O Mia Couto, ele é um escritor moçambicano. Ele escreveu um livro chamado Terra Sonâmbula, que é maravilhoso. Fala sobre a guerra civil em Moçambique, né? A luta dos moçambicanos para conseguir a independência, né? Que foi conquistada, se eu não me engano, salvo engano, nos anos 70. Fala em língua portuguesa também. Tem esse livro, inclusive, que o professor Mauro acabou de falar, chegou nas escolas do estado o ano passado, na verdade. Chegou então, está à disposição de vários vocês. Exemplares. Na escola que eu trabalho, a biblioteca estava lotada desse livro lá, tinha vários, Exatamente. e é muito bom. Gente, a maioria, professor Mauro, respondeu a letra D.
Essa? Arthur Carlos Pestana Pepetela, ele na realidade é um escritor angolano, também lusófono, né? Ele é o autor de um livro maravilhoso, também foi obrigatório na FUVEST até o ano passado, se não me engano, chamado Mayombe. Né, Mayombe, que é um livro também muito bom, também fala sobre a luta pela independência. Na realidade, se você na tela temos aí o resumo do que eu falei agora. O escritor que não é lusófono é o Jorge Luis Borges, um escritor argentino, um escritor contemporâneo, né, argentino, quase ganhou o prêmio Nobel também. A Laura acertou, então. A Laura acertou? Parabéns, Parabéns, Laura. Laura. Você está de parabéns. Os demais também pela participação, né? Então, temos aqui Machado de Assis, Brasil, Saramago, Portugal, Mia Couto, Moçambique, Arthur Carlos Pestana, o Pepetela, Angola, e Luiz Borges, Argentina. Vamos agora para a reta final da nossa aula, onde faremos uma viagem pelo universo lusófono, né? Então, se a gente for para a tela agora, é claro que o português falado em cada uma dessas regiões, né? Portugal, Moçambique, Angola, tem a influência dos hábitos e da cultura de cada comunidade. Vamos tentar descobrir o significado de algumas expressões em português ao redor do mundo. Então, eu vou deixar um tempinho, 1 minuto, 30 segundos, vou marcando o tempo para vocês poderem compartilhar conosco o que seria cada uma dessas expressões. A ideia é que fique bem divertido. Vamos fazer esse jogo, ver se vocês conseguem adivinhar? Então, a primeira expressão vem de Angola. Diz, ouvir por portas e travessas. Se eu estou em Angola, eu digo, eu ouço por portas e travessas. O que eu quero dizer? 1 minutinho. A Giovana respondeu fofoca. Fofoca. O Anderson espionando. Espionando. Olha, ouvir por portas e travessas, a resposta, vamos ver. Ouvir rumores. Rumores, fofoca, tá certo, né? Você ouvir fofoca. Então, é o modo angolano de dizer fake news, né? Ouvir por portas e travessas, né? Inventar coisas, fofocas. Então, próximo, vamos matabichar. Você está em Angola e você quer matabichar. Você chama alguém para matabichar. Eu duvido essa, professora. Será que alguém consegue? Então vamos lá, 1 minutinho. Vamos matabichar.
Vamos lá, o Bruno respondeu: vamos passear, Cauã conversar, Ian chutar o balde, Giovana, vamos caçar. Vamos caçar. A língua portuguesa, né, a comunidade lusófona é maravilhosa, nos permite expandir nossos horizontes, né, e formas de ver o mundo. Aprender a língua portuguesa falada em outros lugares é uma forma de você ganhar cultura, né, ver como os outros países do mundo enxergam, né, vivenciam a experiência de falar a língua portuguesa. Mas assim, eu desafiei vocês e eu não ouvi a resposta. Tem uma aluna que quase acertou aqui, Mauro. Mas por enquanto está alunos 1, Mauro 1, porque eu não vi nenhuma resposta aparecer certa aqui. Almoçara, Ana Luísa. Porém, não. Quando você está bichando, em Angola você está tomando o café da manhã. É um convite para tomar café da manhã. Então, por enquanto, 1-1. Desafio vocês para a próxima. Quando você está em Angola e você apanha uma tona. Quando você apanha uma tona. Então, 30 segundinhos. O Cauã, apanhar muito, e a Carla diz que é briga. Briga? Ah, não. Apanhar uma tona é um jeito bem jovem de um angolano dizer que bebeu bastante. Tá de rebordosa, tá de ressaca, né? Então, vamos lá mais uma? Em Portugal. Em Portugal, quando você diz que vai pela faixa zebrada, 30 segundinhos. O que significa ir pela faixa zebrada em Portugal? A Gabriela, tomar chuva. Ir pela faixa zebrada? Não. Não. O Guilherme, ir pela faixa. Isso, faixa de pedestres. Aceito. O Rui, então, ir pela sombra. Não. Faixa zebrada em Portugal é faixa de pedestre. Então, vamos para a próxima, indo para o final da aula. Em Portugal, ali é a passagem de peões. 30 segundinhos. O que significa em Portugal ir pela passagem de peões? Mariana Calçada, Vitor Estrada. A passagem de peões, peões em Portugal são pedestres. A passagem de peões é a passagem de pedestres. Tinha aqui, ó, acertaram. Então, nós estamos no finalzinho da aula, para que dê tempo, não tira da tela não, rapidão. Olha só, rapidão, né? Rapidez. Brasil, da hora, mano. Da hora, mano, quer dizer o que, professora Tayana? Eu aprendi com os alunos que é legal. Da hora, mano? Isso, gente. Da hora, mano, é legal? Essa é fácil, né? Muito bom, amigo. Né? Da hora, mano. Mais um. Provaste a bergamota. Provaste a bergamota quer dizer o quê? Eu não sei, Mauro. Uma bergamota? Não sei. Uma bergamota é uma mexerica. Tangerina. Isto. Experimentou a mexerica? Né? Ao longo do ensino médio, entraremos em contato com textos escritos, principalmente no Brasil, mas também por toda a comunidade falante de língua portuguesa no mundo. Entrar em contato com o português da África, da Ásia e de Portugal, além das diversas variedades do português do Brasil, nos permite enriquecimento cultural e nos faz perceber as semelhanças e diferenças entre nós e povos que, a princípio, parecem distantes, mas que carregam o legado de grande parte da cultura ocidental. Né? Um pedido para vocês, uma atividade para casa. Pesquise na internet sobre os escritores lusófonos de Portugal, Angola e Moçambique.
Escolha um conto de um desses autores em seu caderno. Faça como um exercício como daquelas aulas anteriores do primeiro bimestre. O nome do autor, o título do conto, enredo, personagem, espaço, tempo, o conflito, clímax, desfecho. Crie também uma ilustração para a história e compartilhe com seus amigos pelas redes sociais. Apresente esta tarefa ao seu professor, assim que possível, ou no retorno às aulas. Então, escolha um conto de um escritor lusófono e faça atividade. Quem escreveu, como, espaço, tempo, ilustre esse conto. Você vai se divertir bastante. Professora Tayana, estamos chegando ao final da nossa aula. Prazer estar com vocês, boa tarde a todos e a gente volta aí em breve. Com certeza, terça-feira estamos de volta aqui. Pessoal, foi um prazer falar de comunidade lusófona com vocês. Um grande abraço, até a próxima aula. Valeu! Tchau. Tchau, tchau.